Antes do livro, vamos começar com uma parte da aula de Srila Acharya Maharaj. Depois começaremos o livro. Partes da vida de serviço. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 11 de outubro de 2020, parte 3. Pergunta. No calendário de Ekadashi, na maioria das vezes ele diz: amanhã é Ekadashi, mas não faça jejum por causa do Dasamivida ao amanhecer. Sim, às vezes é vida. Mahaprabhu disse: siga o Ekadashi puro. Se é Ekadashi, mas no dia seguinte toca aos 96 minutos do dia, o dia de Ekadashi torna-se vida. Portanto, é um Ekadashi, mas não há jejum neste dia. Esta é a concepção de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pergunta. Então, o devoto perguntou por que às vezes é Ekadashi e não fazemos jejum naquele dia. Porque é um Ekadashi impuro. Mahaprabhu disse. E o que é esse Ekadashi impuro? Quando o Ekadashi, que é o 11º dia, após a lua cheia, após a lua nova, ele começa, o dia de Ekadashi começa depois que o sol aparece. Ele não começa no Brahma Muhurti. Brahma Muhurti são os 96 minutos antes do sol aparecer. E, consequentemente, no dia seguinte, o Ekadashi também entra no Dwadashi. Então, o jejum é feito no Dwadashi. E aí será um Mahadwadashi. Dwadashi é o 12º dia. Então, Mahaprabhu explicou isso. Por isso, às vezes, é Ekadashi e não fazemos o jejum. Alguns confundem Ekadashi com Anukalpa, com jejum. Não, nem sempre. O Ekadashi só terá jejum se for Ekadashi puro. Ekadashi verdadeiro. Se não comemoraremos o Ekadashi, faremos o voto de Ekadashi no Dwadashi. É isso que Srila Acharya Maharaj acabou de explicar. Ouvimos dizer que o único anarta que não podemos dedicar em serviço é a inveja, ciúme, que não há lugar para ela. Mas e Chandavali? Eu sei que não estamos na linha dela, mas ela serve a Krishna e tem ciúmes. Sim, ela tem ciúmes, por isso não a seguimos. Certa vez, Gurudeva me perguntou: você quer ficar na casa de Chandravali ou quer ficar na casa de Radharani? Você pode se lembrar também de Srila Raghunatha Das Goswami, que jogou fora seu leitelho porque a tigela havia sido trazida de um lugar próximo ao Kunda de Chandravali. Um Vrajabasi trouxe um pouco de leitelho para Srila Raghunatha Das Goswami em uma tigela feita de folhas. Mas quando trouxe naquele dia, Srila Raghunatha Das Goswami imediatamente percebeu que as folhas das quais a tigela era feita não eram do Radha Kunda. Ele entendeu que tinha sido trazido de algum outro lugar. Então, Srila Raghunatha Das Goswami perguntou ao Vrajabasi: de onde você trouxe esta tigela? O Vrajabasi respondeu: eu a trouxe do Kunda de Chandravali hoje. Tendo ouvido isso, Srila Raghunatha Das Goswami jogou fora a tigela com o leite com manteiga e disse: não vou comer nada hoje. Você entende isso? Alguém dirá que isso é exagero, mas isso é a verdadeira castidade. Isso é o que se chama castidade. As pessoas vão dizer que isso é fanatismo, mas não é. Você pode chamar Srila Raghunatha Das Goswami de fanático? Srila Raghunatha Das Goswami nem mesmo tocou naquela tigela ou leiteiro quando soube de onde tinha vindo.
Você diria que isso é fanatismo? Srila Govinda Maharaj certa vez falou que a castidade é mais difícil do que a rendição ao Guru. Veja só, a rendição ao Guru é extremamente difícil, você se render totalmente ao Guru. E Srila Govinda Maharaj falou, a castidade é mais difícil. Então, tem o exemplo de Raghunatha Das Goswami, todos conhecem esse exemplo clássico que está no Chaitanya Charitamrita, que ele não aceita nada que vem de Chandravali. Nós não somos da linha de Chandravali, nós somos da linha de Shrimati Radharani. Chandravali é opositora a Shrimati Radharani. Da mesma forma, se alguém ofender seu guru, você tem que se afastar dessa pessoa. Um ofensor da nossa missão, um ofensor do nosso guru, temos que nos afastar dele. Isso é castidade. Se alguém ofende seu guru, você não tem que ter contato com essa pessoa. Um opositor, como no caso aí de Chandravali, Raghunatha Das Goswami, ele jogou fora a vasilha feita de flores que tinha o leitelho, leite com manteiga. Porque não era das folhas do local de Shrimati Radharani, era do local, foi apanhada, normalmente as folhas são de bananeira, e o recipiente foi feito com as folhas de bananeira, mas do local de Chandravali. E ele não aceitou nem tomar o leitelho. Por quê? Porque ela é opositora. Isso é castidade. Ele é fanático? Não. Uma vez chamaram Srila Govinda Maharaj de fanático e ele ficou feliz, porque ele disse, sou fanático por Krishna. Isso é um elogio. É um elogio, não é um desmerecimento. Ser fanático por Krishna, ser fanático pelo Guru, ser fanático pela missão, não é desmerecimento, é uma qualidade. Se alguém tiver alguma pergunta durante a leitura, pode fazer. Pergunta. Você nos disse que temos muitos elementos negativos em nosso coração. O que são esses elementos e como podemos removê-los? Existem muitos elementos ruins: luxúria, raiva, ganância, apego às coisas materiais, loucura, inveja. Você tem todas essas coisas em você. Mas se você se render adequadamente, poderá transformar tudo em serviço. Vou envolver a luxúria ao oferecê-la a serviço de Krishna. Vou despertar a raiva àqueles que têm inveja dos devotos. Serei ganancioso em ouvir os tópicos de Hari na associação de devotos. Vou me sentir iludido sem alcançar meu adorável Senhor. Ficarei enlouquecido enquanto canto as glórias de Krishna. Desta forma, enfrentarei esses inimigos em seus devidos lugares. Shri Shri Prema Bhakti Chandrika. Então, os nossos inimigos, os 6 inimigos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, são 6 inimigos que temos. E carregamos isso vida após vida, vida após vida. Qual a forma de nos livrarmos disso gradativamente? A rendição. A rendição ao Guru, a rendição a Krishna. É a única forma de gradativamente irmos eliminando esses inimigos. E podemos, enquanto não eliminamos ele, porque todos nós temos eles ainda, quem falar que não tem, é porque o ego é tão alto que ele acha que ele não tem. Ou ela. Nós temos esses 6 inimigos. Alguns têm mais de um, outros têm mais do outro, mas nós temos os 6 dentro de nós, no nosso corpo, na nossa mente, porque a mente faz parte do corpo sutil. E podemos usá-lo todos eles, com exceção de um,
para o serviço a Krishna, como descreveu Srilacharya Maharaj. O único que não podemos usar no serviço a Krishna, e Krishna mesmo fala isso, é a inveja. A inveja não tem lugar no serviço a Krishna. É um inimigo que não tem lugar. Os outros todos têm. Podem ser usados, porque temos que usar tudo para Krishna. O nosso corpo sutil, o nosso corpo físico, grosseiro, temos que usar tudo para Krishna. O que temos financeiramente, nossos bens, não há problema nenhum em ser rico, não há problema nenhum em ter muito dinheiro, desde que você use para Krishna. Se você usar para você o dinheiro que você tem, que você ganhou, ou que você ganhou trabalhando, ou que você ganhou de uma herança, não importa. Se você usar para você, para o teu desfrute material, esse dinheiro que não foi para Krishna, você receberá karma sobre isso. Mesmo que você faça uma ação boa para os outros com esse dinheiro, você receberá karma sobre isso. E karma é tudo que não é para Deus. Tudo que não está regando a raiz é karma. Se você rega a raiz, não é karma. Se você regar a folha, os galhos ou o tronco da árvore, você receberá karma. Tanto fazendo bem como fazendo mal para o corpo de alguém. Temos que servir a alma. E servindo a alma, Krishna ficará feliz. Então ganharemos mérito espiritual, Sukriti. Enquanto estivermos com a concepção errônea de servir o corpo nosso e o corpo dos outros, estaremos produzindo karma, bom ou ruim, não importa. O karma bom ou o karma ruim nos trará para o mundo material novamente. Ele vai nos amarrando cada vez mais ao mundo material. Não importa aonde, ele pode nos levar para o mundo celestial, material, ele pode nos trazer para a Terra novamente, o karma pode nos trazer na próxima vida, nos levar para os planos infernais. É o Brahmanda, nós iremos sempre subindo e descendo, subindo e descendo, reencarnação após reencarnação. O único processo para acabar com os inimigos, acabar com o karma, é servir Deus, regar a raiz da árvore. Como é dito também, alimentar o estômago. Você ingerindo a comida pela boca, vai para o estômago, o intestino digere e distribui para todas as células. Essa é a forma. E quem na verdade, a analogia da árvore do estômago é Krishna, é o centro. Krishna é o centro, é a raiz da árvore, é o estômago. Não temos que tentar servir célula por célula, porque isso é impossível. Não podemos servir todas as almas do mundo material, isso é impossível. Temos que servir a raiz da árvore, servir Krishna, e ele distribuirá tudo para todos de acordo com o mérito de cada um. Essa é a concepção correta. Srilacharya Maharaj já falou em uma aula anterior, há muito tempo atrás, que quando ele largou tudo e se rendeu à missão, ele largou tudo que ele tinha material e se rendeu à missão, família, tudo. Depois de muitos anos, quando ele recebeu o sannyasi, a ordem de sannyasi, ele avisou a família dele que ele estava no mate. A sua mãe havia ido procurá-lo anteriormente e ele orientou os devotos a falarem que ele não estava lá. E aí quando ele avisou a família que estava no mate, que era sannyasi, a família um sobrinho foi visitá-lo, que era criança na época, e quando foi visitá-lo já era adulto, e falou: poxa, sua mãe estava muito mal, sua mãe estava passando mal, e você não estava lá para cuidar dela.
os outros irmãos que cuidaram, irmãs, você não estava lá, e Srilacharya Maharaj falou, mas eu cuidei dela da melhor forma possível. Eu estava servindo Krishna, e Krishna deu o melhor para ela. Essa é a concepção correta. Servindo Krishna, ele dá o melhor para cada um. Ele serviu muito mais a mãe dele, Srilacharya Maharaj, do que se ele estivesse ao lado dela dando um remédio ou dando alguma coisa. Por quê? Porque tinha alguém já fazendo isso. Outro dia um devoto perguntou isso, um brahmachari falou que a mãe dele está não muito bem e ele tinha que cuidar dela. Srilacharya Maharaj falou, se não houver um irmão, se não houver ninguém para cuidar dela, você cuide dela. Mas se tiver alguém cuidando dela, deixa a pessoa cuidando e venha servir Krishna. Temos que sempre regar a raiz. Por exemplo, você trabalha em um escritório ou em algum outro lugar, mas pode transformar esse trabalho em serviço a Krishna. Você tem ganância, mas essa ganância deve ser por Harikatha e Krishna Prasad, por nada mais. Você tem um ego, mas não deve se orgulhar. Eu disse há alguns minutos que mesmo que você deixe tudo, você ainda pode ter orgulho de si mesmo, orgulho de ter deixado tudo. Você deve pensar que é um servo do Senhor, um servo da Suprema Personalidade de Deus. Há também Rupa, Rasa, Ganda, Sabda, Sparsha, prazer com a beleza, o sabor, o cheiro, o som, o tato. Tudo pode ser bom se for usado para o serviço do Senhor. Por exemplo, uma garota vai a um salão de beleza para ficar bonita e agradar ao marido, mas uma devota pode ir a um salão de beleza e se vestir bem para deixar o Senhor Krishna feliz. Faça o que fizer, você deve fazer tudo para o prazer do Senhor. Então será bom. E aqui ele continua falando, Srilacharya Maharaj, que podemos usar tudo, os inimigos também para Krishna. Podemos usar os nossos sentidos para Krishna, o desfrute dos sentidos. Ficar a beleza, tudo para Krishna. Tem um exemplo, uma vez que eu escutei de um sannyasi, Shripati Agi Maharaj falou, perguntaram para ele se tomar banho e passar perfume estava em Sattva Guna. Porque a pessoa que não toma banho, que está com preguiça, isso, aquilo, está em Tamaguna, modo da ignorância. E a pessoa que é aseada, que, enfim, limpa a casa, a pessoa que tem esses hábitos, está em Sattva Guna. Aí Shripati Agi Maharaj falou, depende para que você está tomando banho, para quem você está se perfumando. Se você toma banho de manhã ou qualquer hora do dia para ir servir Krishna, não tem guna, não tem modo material. Isso é nirguna, sem modo material. Se você toma um banho para ficar perfumado, para sair na rua, para, enfim, para você mesmo, para sua mente, isso é Sattva Guna. A mesma ação pode ser sem modo material e a mesma ação pode ser um dos três modos materiais, ou da ignorância, ou da paixão, ou da bondade. Então, se fazemos para Krishna, não tem modo material. O banho, o perfume, se colocamos para Krishna, não é Sattva Guna. Se cozinhamos um alimento e oferecemos a Krishna, o alimento oferecido a Krishna tem que ser, ele aceita se estiver em Sattva Guna, no modo da bondade. Mas depois que ele aceitou, não tem mais modo material. Então esse negócio que devemos comer somente no modo de Sattva Guna, no modo da bondade, não é Gaudiya Vaishnavismo. Isso é outro tipo de yoga. E outro tipo de yoga, como diz Srila Siddhar Maharaj, é a superfície, o conteúdo está na Bhakti Yoga. Todo o resto é superfície.
Ele dá o exemplo no livro que acabamos de ler dele, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Ele dá o exemplo do arroz. O arroz, quando é batido no pilão, sai a casca e fica o conteúdo. E o que é o conteúdo na Bhakti Yoga? Fazendo analogia, o conteúdo é o amor e a devoção, que é o grão do arroz. E a casca do arroz são os outros tipos de yoga. Jnana Yoga, Karma Yoga. É a superfície. E ele ainda diz, se você bater somente a casca do arroz, não terá conteúdo nunca. Se você fizer somente Jnana Yoga, o conhecimento, se você fizer somente Karma Yoga, ações beneméritas, ações bondosas, caridade, não terá conteúdo algum. Tem que ter o conteúdo. O arroz tem que ter o conteúdo quando você bate no pilão, e o principal é o conteúdo. A superfície faz parte, mas não é o principal. Mas se você ficar somente na superfície das outras yogas, você não chegará ao conteúdo. Isso é muito importante. Então, temos que fazer a ação para Krishna. Tudo para Ele. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Através do Guru. E isso irá gradativamente tirando nossas ofensas, tirando nossos inimigos, tirando o desejo do desfrute dos sentidos, que é a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura, o ego, todos esses inimigos que carregamos vida após vida, vida após vida. A única forma é praticar da forma correta, sob a orientação de um guru genuíno. Mas não basta somente isso. Não basta somente praticar o que o guru orienta como prática devocional. O guru genuíno, Srilacharya Maharaj, ele também orienta o quê? Rejeitar o desfavorável. Não é somente aceitar o favorável. Temos que rejeitar o desfavorável. O que é desfavorável à devoção? Não seguir os 5 princípios é desfavorável. Não fazer a prática correta, cantar a japa, cantar as canções, assistir a aula, sadhu sanga, isso é desfavorável. Não fazer isso é desfavorável. Comer comida que não vai para o altar é desfavorável, é muito desfavorável. Não cozinhar e oferecer para Deus é uma atividade desfavorável. Então não adianta você não fazer Ekadashi, é desfavorável. Não adianta você fazer o favorável, tudo certinho, se você continua a fazer o desfavorável. É como o banho do elefante, eles sempre dizem isso. Você toma banho num lago, num rio, depois rola na terra novamente. Então você se limpa e depois você se suja. Se você comer grãos no dia de Ekadashi, você está captando os 6 inimigos, porque os 6 inimigos estão no grão nesses dias de Ekadashi. Se você comer a comida que outra pessoa faça, não devoto, sem ser oferecida no altar, e claro que um não devoto cozinhando não vai para o altar, é muito raro. Quando você vai num restaurante, você vai na pizzaria, você vai numa padaria, em qualquer lugar que você coma fora, você está capturando os 6 inimigos da pessoa que cozinhou. E são muitos, nós já temos muitos inimigos. Esses 6 são muito, a quantidade é muito grande de cada um. Imagina todo dia pegar mais inimigos dos outros. Então temos que fazer o favorável, rejeitar o desfavorável. Isso é muito importante. Não adianta cometer o pecado, como foi dito ontem também no livro que terminamos, Srila Siddhar Maharaj, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Não adianta você cantar o Santo Nome pensando que vai limpar as ofensas que você fez anteriormente, os pecados. Isso é uma das ofensas ao Santo Nome. Se você cantar puramente o Santo Nome, não existe pecado que você não consiga retirar. Mas se você faz com esse intuito, você já está cometendo uma ofensa. E cometendo uma das ofensas ao Santo Nome, numa parada, você não cantará puramente o Santo Nome. É muito simples compreender tudo isso.
Não há dificuldade. Temos que fazer o que é bom e rejeitar o que é ruim. Má associação. Temos que rejeitar a má associação. Aquela pessoa que te tira da devoção. Aquela pessoa que vai te colocar alguma coisa para você não fazer a sua prática. Temos que rejeitar essas pessoas. Má associação é muito, muito ruim para a vida devocional. Por isso que o sadhu sanga é extremamente importante, associação com devotos, prática junta. Mahaprabhu vem nos dar o Yuga Dharma, o canto congregacional do Santo Nome. Ele não falou cante sozinho o Santo Nome. Nós fazemos isso na prática porque não moramos no templo. A grande maioria não mora no templo. Mas o canto congregacional é o Yuga Dharma, a religião da era de Kali Yuga. Temos mais uma parte da aula de Srila Acharya Maharaj, mas vamos ler amanhã, porque agora vamos começar o livro Shri Guru e Sua Graça. Um livro muito importante, falando sobre o Guru, um livro inteiro falando sobre o Guru. A importância do Guru, a conexão com o Guru, como servir o Guru genuíno, o Guru falso. Tem tudo está nesse livro. E não somente nesse livro, o Gaudiya Kantahara, um livro escrito por Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. O capítulo 1 fala Guru Tattva, também fala sobre esse assunto. Muito importante. Nós vamos ver se conseguimos traduzir esse capítulo 1. Não é muito longo. E aí vamos ler ele aqui também para complementar esse livro de Srila Siddhar Maharaj. Então vamos começar agora o livro no prefácio. Vamos começar com o prefácio. Outra coisa importante é começar o livro do início. Não pular. Vamos começar do início. Temos que ter disciplina. A melhor coisa, Swami Prabhupada falou, leia o Bhagavatam desde o início. Não vá direto para o canto 10, não vá para outro lugar. E assim temos que ler desde o início e uma continuidade, não ficar pulando, não é o adequado. É errado? Não, não é errado. Mas o mais indicado é fazer uma sequência. Tudo na vida é uma sequência. Você não começa a estudar na 5ª série, nem no 2º grau, hoje mudou o nome, nem na faculdade. Você vai desde o início, 1º ano, depois para o 2º ano, depois para o 3º ano. O livro também é escrito de uma forma gradativa. Então, vamos começar com o prefácio. Shri Guru e Sua Graça. Compilado de conversas informais com Sua Divina Graça, Srila Bhakti-Rakaka, Shrida Devi Goswami Maharaj, em seu ashram situado às margens do Ganges, em Navadvip-Dham, Índia. Prefácio. Em 10 curtos anos, Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, inundou o mundo com a consciência de Krishna. Na seguinte citação de um de seus ensaios, ele despedaça a concepção errônea e sectária de que o mestre espiritual está limitado a uma pessoa em particular, a uma forma ou instituição determinadas, e estabelece o conceito universal de Guru. Nas escrituras reveladas, se declara que o mestre espiritual deve ser adorado como a suprema personalidade de Deus, e este preceito é obedecido pelos devotos puros do Senhor. O mestre espiritual é o servo mais confidencial do Senhor. Desse modo, ofereçamos nossas respeitosas reverências
aos pés de lótus de nosso mestre espiritual. Cavalheiros, em nome dos membros da sede em Bombaim, da Gaudia Mate, permitam-me dar-lhes nossas boas-vindas, porque os senhores juntaram-se a nós tão amavelmente na noite em que oferecemos, congregacionalmente, nossa homenagem aos pés de lótus do mestre espiritual mundial, Acharya Deva, que é o fundador desta missão Gaudia e é o presidente Acharya da Shri Shri Visva Vaishnava Raja Sabha. Refiro-me ao meu eterno mestre divino, Paramahansa Parivrajacacharya Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Há 62 anos, neste dia auspicioso, o Acharya Deva fez seu aparecimento em resposta ao apelo de Thakura Bhaktivinoda em Shri Kshetra, Jagannatha Dham, em Puri. Cavalheiros, o oferecimento desta homenagem ao Acharya Deva, tal como foi programado para esta noite, não é um assunto sectário, pois quando falamos do princípio fundamental de Gurudeva, ou Acharya Deva, estamos falando de algo que é de aplicação universal. Está totalmente fora de cogitação discriminar meu guru do seu, ou do de qualquer um. Só há um guru, que aparece em uma infinidade de formas para ensinar aos senhores, a mim e a todos os demais. Como aprendemos com as escrituras fidedignas, o guru, ou Acharya Deva, transmite a mensagem do mundo absoluto, a morada transcendental da personalidade absoluta, onde tudo, sem exceção, serve à verdade absoluta. Temos ouvido tantas vezes: trilhem o caminho pelo qual andou seu Acharya anterior. Porém, mal e mal temos tentado entender o real significado deste sloka. Se estudarmos minuciosamente esta proposição, entenderemos que o Mahayana é um só, e o caminho real para o mundo transcendental também é um só. No Mundaka Upanishad se diz: a fim de aprender a ciência transcendental, devemos aproximar-nos do mestre espiritual fidedigno em sucessão discipular, que está fixo na verdade absoluta. De forma que aqui se prescreve que, a fim de recebermos esse conhecimento transcendental, devemos aproximar-nos do Guru. Portanto, se a verdade absoluta é uma só, sobre o que julgamos não haver divergência de opinião, o Guru também não pode ser dois. O Acharya Deva, em cuja honra nos reunimos hoje à noite, a fim de oferecer nossas humildes homenagens, não é o Guru de uma instituição sectária ou um dos muitos diferentes expoentes da verdade. Pelo contrário, ele é o Jagadguru, ou o Guru de todos nós. A única diferença é que alguns lhe obedecem sinceramente, ao passo que outros não lhe obedecem diretamente. No Srimad Bhagavatam, o bem-aventurado Senhor diz: deve-se entender que o mestre espiritual é tão bom como eu. Ninguém deve ter inveja do mestre espiritual ou pensar que ele é um homem comum, porque o mestre espiritual é o somatório de todos os semideuses. Isto é, o Acharya
é identificado com o próprio Deus. Ele nada tem a ver com os afazeres deste mundo mortal. Ele não desce aqui para imiscuir-se em assuntos de necessidades temporárias, mas para salvar as almas condicionadas caídas, as almas ou entidades que vieram ao mundo material com o interesse de desfrutar através da mente e dos órgãos de percepção dos sentidos. Ele aparece ante nós para revelar a luz dos Vedas e outorgar-nos as bênçãos da liberdade completa, pela qual devemos ansiar a cada passo da jornada de nossa vida. Então aqui o prefácio é de Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhakti-Rakaka Srila Devi Goswami Maharaj. E aí ele fala que o mestre espiritual, ele é Krishna. E ao mesmo tempo não é Krishna. É aquele termo que é difícil para nós ocidentais compreendermos. Achintya Beda Beda Tattva. É e ao mesmo tempo não é. Ele é Krishna e ao mesmo tempo ele é o devoto puro de Krishna. Ele é o mais querido de Krishna. E ele descendeu para nós aqui, ele apareceu para nós para nos instruirmos, para nos instruir de que não somos o corpo, somos a alma. A prática correta, porque é o que foi dito aqui. Só existe uma prática rumo ao mundo transcendental. E qual é essa prática? Servir Deus. Amor a Deus. É o conteúdo. Como eu falei anteriormente na aula que estávamos lendo de Srila Acharya Maharaj, o conteúdo é o importante, o resto é superfície. A Bhakti Yoga é o conteúdo, amor e devoção. Isso vai nos levar para o mundo transcendental, isso vai nos levar para amor puro a Deus. Todas as outras yogas são a superfície. E Srila Siddhar Maharaj fala que é como o arroz. Vou repetir, porque de repente alguém entrou agora. Quando você bate o arroz no pilão, o conteúdo é o grão e a palha é a superfície. Então o conteúdo é a Bhakti Yoga, o grão do arroz é a Bhakti Yoga. A casca do arroz são todas as outras yogas. Se você bater somente a casca do arroz no pilão, não terá nenhum conteúdo. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, a Bhakti Yoga é suprema. Em relação a todas as outras, a Bhakti Yoga é suprema. E o Guru, o mestre espiritual, ele apareceu para nós para curar a nossa doença, a doença da alma. Ele não está preocupado com o nosso corpo. Se um Guru começa a te dar orientação para o seu corpo, ele perdeu o foco. O foco é Krishna, o foco é algo eterno. Ele vai te dar orientação para você se curar da sua doença eterna, a doença da alma. Enquanto estivermos querendo o desfrute dos sentidos, enquanto quisermos que os outros nos sirvam, estaremos com uma doença crônica. É eterna? Não, não é eterna, mas enquanto continuarmos nisso, estaremos com essa doença crônica, vida após vida. E o Guru veio para nos tirar essa doença, gradativamente, fazendo o processo que ele nos orienta, e o processo é um só, como foi dito. Ele vai nos dar a condição de gradativamente ir tirando essa doença, gradativamente. São as 9 etapas do processo devocional, até chegar em amor puro por Deus. Mas sem o Guru, nada disso é possível. Tem que ser um Guru genuíno. O Guru genuíno está conectado com Deus. Srila Bhaktisiddhanta, ele fala no seu livro Gaudiya Kantahara. Vamos ler ele. Eu já falei, mas vamos ler. Talvez a semana que vem vamos ler o capítulo 1, que é Guru Tattva. E ele fala, se o Guru está interessado no seu dinheiro,
se o Guru está interessado em comércio, se o Guru está interessado em abusar de você de alguma forma, ou sexualmente ou de outra forma. Srila Bhaktisiddhanta fala isso. Ele é um Guru falso. E se você receber a iniciação dele, caia fora. É um dos motivos que tem que sair de um Guru falso, é se ele está fazendo isso. Ele está interessado na sua parte material, não na sua alma. Então temos que tomar cuidado e ter sinceridade para ter o discernimento de não escolher um Guru falso, e se escolhermos um Guru falso, sair fora dele e encontrarmos um Guru autêntico, genuíno, que está te levando rumo a Deus, a tirar todos esses inimigos, essa doença que nós temos. Vamos continuar no prefácio. O conhecimento transcendental dos Vedas foi primeiramente comunicado por Deus a Brahma, o criador deste universo particular. De Brahma, o conhecimento desceu para Narada, de Narada para Vyasadeva, de Vyasadeva para Madhava. E neste processo de sucessão discipular, o conhecimento transcendental foi transmitido por um discípulo a outro até chegar ao Senhor Gauranga, Sri Krishna Chaitanya, que representou o papel de discípulo e sucessor de Sri Svarapuri. O atual Acharya Deva é o 10º representante discipular de Sri Rupa Goswami, o representante original do Senhor Chaitanya, que pregou esta tradição transcendental em sua plenitude. O conhecimento que recebemos de nosso Guru Deva não é diferente daquele comunicado pelo próprio Deus e pela sucessão dos acharyas na linha preceptorial de Brahma. Adoramos este dia auspicioso como Shri Vyasapuja Tithi, porque o acharya é o representante vivo de Vyasadeva, o divino compilador dos Vedas, Puranas, Bhagavad Gita, Mahabharata e Srimad Bhagavatam. Então aqui Srila Siddhar Maharaj está dando essa aula no dia do Vyasapuja, do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, fundador da Gaudiya Mati. E aí ele diz que Krishna passou conhecimento para o Senhor Brahma, Brahma passou o conhecimento para Narada Muni, Narada Muni para Vyasadeva e para Madhava. E aí, sucessivamente, foi descendendo a sucessão discipular até chegar em Isvarapuri, Madhavendapuri, Isvarapuri e Mahaprabhu. O guru de Mahaprabhu era Isvarapuri. Mahaprabhu não precisava de guru, mas ele deu o exemplo, precisamos de guru. Krishna também tinha um guru. Claro que Deus não precisa de um guru, mas ele deu o exemplo. E aí de Mahaprabhu, Rupa Goswami é o representante, nós somos da Rupanuga Sampradaya, da escola de Rupa Goswami, Rupanuga Sampradaya, e Srila Bhaktisiddhanta, como foi dito aqui, é o 10º sucessor de Rupa Goswami. Então veja só como estamos próximo de Rupa Goswami. Nós estamos na 13ª, Silacharya Maharaj é o 13º sucessor depois de Rupa Goswami. Estamos muito próximos. Temos que dar respeito a isso, temos que valorizar isso e ser um discípulo adequado, porque ter um guru fidedigno é importante, sim, mas também temos que ser um discípulo adequado. Então, Srila Siddhar Maharaj está falando no dia do aparecimento de seu guru para os devotos que estavam presentes e glorificando o fundador Acharya do Gaudiya Mati, da missão Gaudiya Mati. Não havia nenhuma instituição antes. Seu pai, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele
restituiu todo o conhecimento, tirou o sarrajismo de todo o conhecimento, afastou tudo que era sarraja da devoção pura, e o seu filho fundou a Gaudiya Mati. E nós somos seguidores dessa sucessão discipular, de Rupa Goswami até chegar agora em Srila Acharya Maharaj. Cavalheiros, nosso conhecimento é tão pobre, nossos sentidos são tão imperfeitos e nossas fontes são tão limitadas que não é possível termos um pouco sequer de conhecimento da região absoluta sem nos rendermos aos pés de lótus de Shri Vyasadeva ou seu representante fidedigno. A cada momento estamos sendo enganados pelo conhecimento de nossa percepção direta. Tudo não passa de criação ou invenção da mente, que é sempre enganadora, mutante e oscilante. Nada podemos conhecer a respeito da região transcendental através de nosso método limitado e pervertido de observação e experimentação. Mas todos nós podemos ouvir com ávida atenção o som transcendental transmitido daquela região para esta, através do meio inadulterado de Shri Gurudeva ou Shri Vyasadeva. Portanto, cavalheiros, devemos nos render hoje aos pés do representante de Shri Vyasadeva para eliminarmos todas as nossas divergências geradas por nossa atitude insubmissa. Então, a nossa percepção direta, e o que seria isso? Através dos sentidos, como vemos as coisas, como ouvimos, como vemos, como escutamos. Através dos sentidos não conseguiremos capturar a Minaya, a verdade que descende. Não é pelos sentidos. A Minaya descende não pelo um ser humano normal. E o Guru não é um ser humano normal. Isso é uma das ofensas ao Santo Nome, Nama Parada, uma das. Achar que o Guru fidedigno, genuíno, é um ser humano normal. Então, a verdade descende através do Guru. E você irá captar essa verdade se você tiver o reservatório. O reservatório nós conseguimos através do quê? Das 4 qualidades. Humildade, tolerância, dar honra e respeito a todos sem querer em troca. Esse é o reservatório para captarmos a Minaya, a verdade que descende através do Guru. Não é por nossos sentidos, pela percepção que nós temos no mundo, da nossa mente, que vamos nos conectar com Deus. Tem que ter algum representante de Deus, e esse representante é o Guru. E Srila Siddhar Maharaj está falando na época de Srila Bhaktisiddhanta, que ele é Vyasadeva, por isso que é chamado Vyasasana. Por que é chamado Vyasasana? Asana é assento, porque é o assento de Vyasadeva. Quando o Guru senta no assento dele para pregar, ele está representando Vyasadeva, é a Vyasasana. Então, o Guru é a pessoa mais importante na nossa vida. O Guru genuíno é mais importante do que tudo, porque ele é o único que vai conseguir, ele pode conseguir, depende de nós, claro, mas ele é o único que pode conseguir pilotar o barco rumo ao mundo transcendental. O capítulo 1 que eu falei do Sri Gaudiya Kantahara fala isso. Nós temos um barco, que é o nosso corpo, que carrega a nossa alma. O Guru é o capitão do barco, que vai fazer com que nós usemos a mente, as palavras e as ações para Deus.
Ele é o capitão do barco que vai direcionar o nosso barco, vai nos direcionar rumo a Deus. E Deus, ele faz sua parte, ele coloca o vento. Então, Deus coloca o vento, nós temos o barco e o Guru é o capitão que vai nos levar rumo a Deus. Ele sabe o caminho rumo a Deus, ele sabe qual é a prática correta para nos levar para Deus. Não a nossa mente, como foi dito agora há pouco, não é nossa mente, não é nosso intelecto, não são nossos inimigos que vão nos levar rumo a Deus. É o Guru fidedigno, o Guru genuíno, mas temos que praticar, temos que seguir ele, não adianta somente ter um Guru fidedigno. Praticar corretamente e rejeitar o desfavorável, mas o Guru fidedigno vai lhe orientar tudo isso, o que é favorável, o que é desfavorável. Silachara Maharaj fala, o caminho devocional tem que ter regras, regulamentos e honrar prachada. Sem isso, não teremos evolução espiritual. Regras, regulamentos e honrar prachada. Por quê? Regras e regulamentos. Temos que cantar a Japamala todos os dias. Temos que cozinhar e oferecer comida para Deus todos os dias. Honrar prachada todos os dias. Temos que ter sadhu sanga. Tudo isso são regras e regulamentos. Nós não estamos no nível de Raga Marga. Raga Marga é serviço espontâneo. Não sei vocês que estão escutando, mas eu não estou no nível, não estou em Raga Marga, não faço serviço espontâneo. Então temos que estar seguindo Vidhi Marga. Uma Vidhi Marga bem leve, porque Srila Bhaktisiddhanta, ele deixou muito suave as regras e regulamentos que temos que seguir. Muito suave mesmo. Rupa Goswami era muito complicado na época dele. Na época do Sr. Ramachandra, então, era algo extremamente complicado, mas era em outra era. Isso era em Treta Yuga. Rupa Goswami, há 500 anos atrás. E aí Srila Bhaktisiddhanta, no século XIX para o século XX, ele tirou a maioria das regras. Ele não tirou, ele aliviou para nós. Então, mas temos que seguir essas que ele deixou, que Srila Govinda Maharaj deixou, que Srila Acharya Maharaj deixou. Temos que segui-las, senão não haverá evolução espiritual da forma correta. Estaremos remando, mas com uma âncora no fundo do lago, ou do rio, ou do mar. Com a âncora não sairemos do lugar. É como o elefante tomando banho e depois ele rola na terra, na areia. Desta maneira, está dito no Sri Gita: aproxima-te apenas do sábio e fidedigno mestre espiritual. Primeiramente, rende-te a ele e tenta entendê-lo através de indagações e serviço. Esse sábio mestre espiritual iluminar-te-á com conhecimento transcendental, pois ele já conhece a verdade absoluta. Para recebermos conhecimento transcendental, devemos nos render completamente ao verdadeiro Acharya, em espírito de indagação e serviço ardentes. Real execução de serviço ao Absoluto, sob a orientação do Acharya, é o único veículo pelo qual podemos assimilar o conhecimento transcendental. O encontro de hoje, para oferecermos nossos humildes serviços e homenagens aos pés de Acharya Deva, possibilitará que sejamos agraciados com a capacidade de assimilar o conhecimento transcendental tão bondosamente transmitido por ele a todas as pessoas sem distinção. Cavalheiros, embora de modo tão imperfeito, fomos capacitados pela graça dele a compreender as sublimes mensagens de nosso Acharya Deva. Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Então, como diz Srila Siddhar Maharaj,
temos que ter 3 coisas, na verdade: a rendição ao Guru, a segunda coisa, questionamento coerente e pertinente, não curiosidades da nossa mente, mas algo que temos a dúvida, que irá nos ajudar no processo devocional. O Guru está aí para isso, não para tirar dúvidas relacionadas a curiosidades da mente, mas algo da alma, para o nosso avanço. E o serviço ao Guru, que é o mais importante de todos. O serviço ao Guru irá nos levar ao conhecimento transcendental. A Minaya descenderá. Eu vou contar uma história aqui, a Bimala Didi. Hoje não sei se ela está assistindo ao vivo, creio que não, mas ela assiste sempre depois, porque ela mora em San José, na Califórnia, e ela assiste depois as aulas. E ela falou que Srila Govinda Maharaj, ela serviu muito ele, continua servindo ele, Srila Acharya Maharaj agora. Ela rendeu a vida dela 30 anos, pelo menos, a missão. E ela falou que Gurudeva, uma vez ela questionou Gurudeva, falou: poxa, Gurudeva, eu nunca consigo escutar uma aula sua. Por quê? Porque ela estava sempre fazendo serviço, ela estava sempre por trás. Não estava sentada escutando a aula como a maioria. Ela ficava por trás para que a aula acontecesse. E aí Gurudeva falou para ela: não há problema, Bimala. Você está compreendendo mais do que quem está lá sentado, escutando, me escutando. Porque você está fazendo serviço para que essa aula aconteça. Você está por trás dos bastidores. E quem está por trás ganha mais mérito, ela ganha mais conhecimento do que quem está lá sentado, porque ele está servindo. E também Srila Bhaktisiddhanta, já que estamos falando dele hoje, ele também uma vez no Parikrama de Kartik, em Vrindavana, tinha o cozinheiro, e o cozinheiro falou para ele: poxa, eu não consigo ir no Parikrama, nunca consigo ir para o Parikrama, nos locais sagrados de Vrindavana, em Kartik, que está chegando agora, o mês de Kartik. E aí Srila Bhaktisiddhanta falou: não se preocupe, quando eles voltarem, eles terão prachada. Você cozinhou, será oferecido, eles terão prachada. E você terá mais mérito cozinhando para todos do que o mérito de um por um acumulado. Então, ele ganhou o mérito, não só de um que estava no Parikrama, mas somando todos os méritos de todos que estavam participando do Parikrama, foi menor do que o do cozinheiro que estava por trás fazendo a comida, fazendo serviço. No caso foi a comida, mas qualquer serviço, como a Bimala fazia. Então, o conhecimento ele descenderá pelo serviço, não pela leitura. Também pela leitura, se for em conjunto com o serviço. Mas se for somente a leitura, se for Jnana, por isso que eu falei no início, Jnana Yoga sozinha, Karma Yoga sozinha não vai te levar para Bhakti Yoga, não vai te levar para Deus. Então, o conhecimento ele descende quando você tiver o reservatório. E o reservatório, que é o terceiro sloka do Shikshastakam, ele vem pelo serviço devocional. Então, a coisa mais importante que temos para fazer é o serviço devocional sob a orientação de um guru genuíno. Essa é a conclusão final, sempre cai nesse ponto. Servir o mestre espiritual genuíno através da rendição a ele, perguntas relevantes da devoção e a entrega total, o serviço a ele. Vamos terminar somente essa parte da leitura. Swami Maharaj, devemos, contudo, admitir termos compreendido definitivamente que a mensagem divina de seus lábios de lótus é coisa inata para a humanidade sofredora. Todos nós deveríamos ouvi-lo pacientemente. Se ouvirmos o som transcendental sem oposição descabida, certamente a misericórdia cairá sobre nós. A mensagem do Acharya Deva
é para levar-nos de volta a nosso lar original, de volta a Deus. Repito, portanto, que deveríamos ouvi-lo pacientemente, segui-lo na medida de nossa convicção e prostrar-nos a seus pés de lótus para nos livrarmos de nossa atual e imotivada falta de vontade de servir ao absoluto e a todas as almas. Nós, na verdade, não temos vontade de servir o absoluto. Não temos Lolian. Lolian é vontade de serviço devocional. Por quê? Porque estamos com Maya o tempo todo atacando nossa mente. E somente o serviço devocional vai tirar isso. O serviço devocional, o Sadhusanga também. O Sadhusanga, só existe serviço devocional se você tiver o Sadhusanga, associação com devotos. Por isso que é importante a pessoa vir no templo, quando não pode vir no templo, assistir a aula ao vivo ou depois. Existem várias aulas, claro, ninguém está falando de exclusividade, né? Existem várias aulas da nossa missão, mas tem que ter essa associação. No templo, claro que é muito mais forte, porque no templo tem a deidade, você vê a deidade e você tem a oportunidade da deidade lhe ver também. Você honra a prachada da deidade no templo, enfim. Mas se não dá, não há problema. Vamos ver, vamos assistir online ou ler um livro também, não há problema. Porque estamos fazendo agora Sadhusanga, associação com quem? Com Srila Siddhar Maharaj. Estamos lendo o livro dele, estamos tendo a associação dele, porque a associação é seguir o que o Guru fala, seguir a orientação do Guru genuíno. A associação não é morar junto com o Guru, estar dormindo ao lado do Guru. É dito que o piolho está na cabeça do Guru, mas ele está sugando o Guru. Ele não está tendo nenhuma associação com o Guru, ele está sugando o sangue do Guru. Nós temos que dar para o Guru, não sugar o Guru. Nós temos que dar para a missão, não sugar da missão. Nós estamos no mundo material atualmente e viemos a milhões e milhões de vidas no mundo material, pelo menos 8.400.000 vezes, pelo menos. Por quê? Porque estamos querendo desfrutar. Se continuarmos querendo desfrutar do Guru, da missão, não teremos a conexão com Krishna. O caminho é o serviço, não o desfrute. Estamos no mundo material porque escolhemos desfrutar. O caminho para sair do mundo material é o serviço devocional, da forma correta.